22 de fevereiro. Vamos falar sobre a última fase da vida, né? Aquela fase onde as crianças já se tornaram grandes, independentes, já estão na fase de casamento ou já se casaram, e alguns já têm neto ou netos, não é? Então essa fase é para ser a mais agradável, porque você cumpriu 30, 40, 50 anos de trabalho, criou seus filhos, conseguiu adquirir uma casa para você, que não precisa pagar prestação nem aluguel, você deu um encaminhamento para seus filhos, uma faculdade, uma profissão, que seja, e eles estão caminhando com a própria perna, não fica dependendo de você, e você também não fica dependendo deles, né? Eles têm a vida deles. E você tem um meio de locomoção também, tem seu carro, que não é um carro bom, não precisa ser novo, mas é um carro bom. Você tem um salário de aposentadoria tranquilo, ou você ainda faz uns biquinhos. Vive bem com a sua esposa. Viaja de vez em quando, visita os filhos, recebe visita dos filhos. Então é a fase mais gostosa que tem. É a fase que é a terceira fase, não é? A terceira fase. A primeira fase é aquela até você se casar. A segunda fase é aquela que você vai criar os filhos até eles se casarem. E a terceira fase é aquela que os filhos saíram, têm a sua casa, têm as suas atividades e agora eles trabalham e você descansa um pouco, não é? Descansa um pouco. Então, é isso que a Bíblia ensina para a gente. Para isso, nós temos que tomar algumas decisões acertadas na vida. Se você planta espinho, vai te machucar depois. Então, logicamente que tem decisões que influenciam, né, os filhos. Você criou tudo certinho e os filhos vão parar numa cadeia. Vira drogado, promiscuidade, vícios, os mais diversos, na bebedeira, não gosta de trabalhar e fica roubando dos outros e lesando outras pessoas, não vai mais na igreja. Enfim, são decisões que o filho, a filha, devem tomar. E o que você vai fazer? Não fica se culpando. Se você fez tudo certinho, não fica se culpando. Eles têm o direito de decidir até a destruição deles. É um direito, Deus deu esse direito para eles. Então, ore a Deus. Ore. Tudo que você tinha que fazer, você já fez. Ore a Deus. Porque, em muitos casos, a própria vida ensina. Bate a cabeça aqui, bate ali, bate aqui, bate ali. A maioria aprende. Outros continuam batendo até rachar a cabeça. E não há nada que se possa fazer. Então, é uma dor de cabeça para os pais. A hora que chega na terceira fase, que é a fase gostosa, que Deus espera que mesmo nesse mundo você passe uma vida organizada, planejada, você ainda está chorando, suando gotas de sangue. Lógico que existem as tragédias, o inesperado, tem coisa, não é? Não depende só de nós, né? O pecado está aí, o vírus do pecado está em todo lugar. Então, Deus chama seus filhos que vão formar famílias, criar filhos,
casar, a ter a lei de Deus dentro do nosso coração, que está em Jeremias 31, 33. Colocarei a minha lei no seu coração, tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Isso que Deus quer fazer. Jeremias 31, 33. Isso significa um caráter semelhante ao de Deus, a fim de que o cristão viva e trabalhe em um nível acima da censura. Você conhece pessoas que entram num bom trabalho, ele entra naquele trabalho, trabalha honestamente, você não vê pessoa faltando, você não vê pessoa com chamada atenção, com disciplina, nada. Ele trabalha certinho, entra no horário, sai no horário, se precisar ele fica depois do horário, ele não fica enrolando no serviço, faz um serviço acertado e fica ali e vai crescendo ali dentro daquela empresa. No fim chega a aposentar ali, ele nem fica pulando de galho em galho. Tem aqueles que ficam 2 meses no serviço e já sai. Pega aquele acertinho que tem ali, enquanto não gastar tudo, não arruma outro serviço. Então, é o caráter que precisa ser mudado. A lei de Deus no nosso coração tem que ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E quando for grande, não vai se esquecer dela. Entendeu? Nós vemos aqui Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Antigamente era o nome, né? Quem que é? Você é filho de quem? Então, família boa. Hoje em dia perdeu muito isso, né? Hoje em dia perdeu muito isso aí. Então, mas a Bíblia em Provérbios 22, 1 diz que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Porque se você tem muitas riquezas, você pode perder. E pode perder de uma maneira desonesta até. Mas se você tem um bom nome, sempre tem alguém para te ajudar. Gênesis 30, verso 27, fala de Jacó, que são pessoas que tinham Deus no coração, a lei de Deus no coração, bom caráter. Jacó encontrou-se com Deus e se converteu. Falou, o Senhor vai ser o meu Deus. E foi até Labão. Labão era uma pessoa que gostava de enganar as pessoas. Era pior do que Jacó. E usurpou o trabalho de Jacó lá de tudo. Ele mudava o trabalho de Jacó. Jacó ia bem numa coisa, ele mudava assim para poder tirar vantagem. Mas ele percebeu que tudo que o Jacó fazia prosperava. Então, se Jacó começava a criar uma ovelha ali, aquilo prosperava rapidamente. A dele criou junto. Do Jacó tinha 10 vezes mais produção do que a de Labão. Falei, mas o que está acontecendo? Vamos mudar então. Eu fico com aquela, você fica com essa. O que acontecia? Aquela lá mirrava e essa aqui começava a produzir. Labão ficava doido. Que é o segredo? Que coisa! Então, sabe, Labão não era como se diz hoje, um cristão. Ele fazia jogo de sortes. E o único jeito de Deus falar com ele era através das sortes que ele jogava lá. Ele fez a maracutaia dele lá para jogar sorte, para ver o que é que Jacó estava fazendo. Que mágica que ele estava fazendo. E ali ele entendeu, por aquelas
coisas que ele fazia ali, para tentar adivinhar, adivinhação, Deus colocou na cabeça dele que ele estava sendo abençoado por Deus, porque tinha Deus no coração. E que se Labão tinha alguma coisa, era também por causa de Jacó. A riqueza de Labão também era por causa de Jacó. E Jacó prosperava cada vez mais. Então, quando Jacó quis ir embora, que tinha cumprido já o compromisso dele, ele falou: não, fica comigo, eu percebi que você está me trazendo as bênçãos de Deus. E isso é verdade, irmãos. Se você se associa, se você está perto, se convive com uma pessoa abençoada, você também será abençoado. Porque Deus está abençoando aquela pessoa. Nós vemos também José. José foi vendido como escravo e foi parar na casa de Potifar. Mas como ele tinha um bom caráter, a lei de Deus no coração, Deus encaminhou para até um lugar importante, que foi Potifar. Ali, Potifar, que era um chefe do exército ali do faraó, percebeu que tudo o que José fazia prosperava. Ele ficou indignado com isso. E observou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. Não falhava. Tudo que ele dava para José fazer, a coisa ia de bem para... Não falhava uma. Coisas complicadas, José resolvia e ainda trazia mais bênçãos. Potifar ficou intrigado e falou: mas que coisa maravilhosa! Eu vou colocar esse moço para tomar conta de toda a minha riqueza. Porque se tudo prospera na mão dele, se eu colocar minha riqueza na mão dele, vai multiplicar 10 vezes mais. Esse moço é abençoado. José é abençoado. E colocou José para ser o governador da casa dele. Falou: só não toca na minha mulher, o resto você faz o que você quiser. Vai gerenciar minha riqueza. E o José não tinha medo não, foi. Deus estava com ele. José nunca falou não. Eu estou com medo. Não. Apareceu oportunidade, você sabe fazer? Eu não sei direito, mas vou tentar. E vai. Vai se adaptando, vai pesquisando, vai se empenhando. Então, Gênesis 39, de 2 a 5, diz assim: vendo Potifar que Deus abençoava José em tudo o que fazia, o colocou como mordomo geral em sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. Portanto, Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Olha a outra abençoada, que abençoou outra pessoa. Então, se nós temos a lei de Deus no coração, um caráter puro, se nós ensinarmos isso, ensinarmos isso para nossos filhos, nós vamos ter uma terceira fase com chance muito grande de ser a melhor da nossa vida. Agora, é muito triste quando chega a nossa fase, você tem que administrar ainda, tem que ir em penitenciária visitar o filho ou a filha. Tem netos que não sabem quem é o pai. Tem filhos que não arrumam emprego, não tem profissão, não sabe fazer nada. Não gosta de trabalhar, só fica ali com gaiola de passarinho, varinha de pescar para lá e para cá. Não quer trabalhar.
vivendo de sobras e pedintes de outros, para cá, para lá, pede emprestado para um, para outro. É uma tristeza para os pais isso aí. Então, ensine a lei de Deus no coração, Jeremias 31, 33. 31, 33, Jeremias. Ensine a lei de Deus no coração dos seus filhos quando ele é pequeno. E durante toda a vida, para quando você chega na terceira fase da sua vida, seja a fase mais gostosa. É a fase que você não está com aquela preocupação que você tinha durante esses 40 anos trabalhando. E 1 Crônicas 29, 11 e 12 diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão não há força. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar forças a todas as pessoas que te buscam. São princípios para você viver aqui nessa terra de pecado, para ter um acervo, um muro de proteção contra você, sua família e seus filhos. Se não tiver isso, tudo pode acontecer. E Deus abençoe todas as nossas famílias, que tenhamos o caráter de Deus no nosso coração, a lei de Deus no nosso coração.